Nessa segunda fase da palestra, nós vamos falar de uma forma mais direta sobre uma interpretação simbólica do masoquismo. Antes de começar, eu te chamo a se inscrever aqui no canal e a também clicar na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Boa palestra para você! Então, eu vou começar agora a tratar isso, tentar dar um olhar mais junguiano, né, assim, para essa questão do masoquismo, trazendo um masoquismo simbólico, né, uma função mais simbólica do masoquismo, né. Para começar, como eu citei lá atrás, nós vamos ter basicamente dois tipos de masoquistas. Um masoquista que está identificado com essa prática, que se diz como tal, e outros que são, a grande maioria, que são masoquistas inconscientes. Eles não têm ali um compromisso com serem masoquistas, né? Mas eles têm ali uma prática que essa prática aponta para essa vivência. O Jung, ele traz num ensaio que ele fala sobre o casamento, no desenvolvimento da personalidade, é o último artigo do desenvolvimento da personalidade, ele traz um conceito interessante sobre o envolvente e sobre o envolvido dentro de uma relação amorosa. Amorosa é uma relação a dois, né? Ele vai dizer que sempre nas relações você vai ter um agente que ele vai ser um agente que seduz o outro, que envolve o outro, que de alguma forma ele vai dar o tom daquela relação. É ele que vai determinar como é que a relação vai funcionar, qual vai ser o andamento natural que aquela relação tem. E vai ter o outro agente, que é um agente envolvido. É como se o agente envolvido ele fosse menos complexo, ele se moldasse com mais facilidade para as dinâmicas às quais ele é convidado, né? E nisso nós vamos ver muitas vezes isso representado no masoquismo, nas relações, né, nas dinâmicas relacionais masoquistas. Nós vamos ver muitas vezes pessoas que elas têm o traço forte e que o outro vai na onda, né? Sendo ele o masoquizante ou sendo ele o masoquizado. Tem pessoas que elas vão se dispor com muito mais facilidade a aceitar, a dançar a música que o outro convida, né? O outro começa a música e ele vai lá e ele topa. Daí então, quando a gente pensa nesse conceito do envolvente e do envolvido, nós vamos ter aqueles que vão estar mais disponíveis e outros que vão, de alguma forma, trazer mais para perto o outro para uma dinâmica relacional que lhe seja prioritária, né? Envolvido não teria uma projeção, é isso que você está falando? Em ambos você tem uma projeção. Toda relação ela é muito projetiva. Mas assim, é como se o envolvido ele acatasse com muito mais facilidade uma dinâmica que o outro dita. É como se um ditasse o ritmo e o outro dançasse muito bem, né? Ele é mais flexível, ele é mais simples. O Jung, ele trata dessa forma, ele trata como uma figura mais simples, sabe? Assim, ele aceita com mais facilidade, não necessariamente, aí eu preciso ressaltar, não necessariamente ele tenha de ser o agente masoquizado. Ele pode ser, eu posso te convidar para ser aquela que vai ser ativa dentro dessa relação. E aí, se você tiver esse traço, você assume, tá? Não é uma questão de temperamento puramente. É uma questão de disposição para a relação, tá?
Na relação masoquista, o domínio ele vai estar diretamente associado à afeição. Então, se eu estou dando uma bronca, se eu estou restringindo, se eu estou dando não, essa negação ela é entendida, é interpretada como um reflexo do afeto que eu tenho. E o outro, o que recebe, o que acolhe esse não, ele vai se sentir mais gostado, ele vai se sentir mais desejado, ele vai se sentir mais contemplado por ele estar recebendo aquele não. Olha só como essa pessoa se importa comigo a ponto dela querer evitar que eu sofra com isso, com aquilo outro. Né? O que se preza muito na relação, quando eu falei lá atrás do protocolo, eu disse que a relação ela é uma relação muito exclusivista. Né? Por que disso? Eu tenho que fazer um contrato muito bem amarrado com o outro, eu tenho que me submeter muito bem às regras dessa relação, eu estou muito inteiro dentro dessa relação, porque a grande fantasia que deriva lá do desamor é o abandono. É eu ficar só. Então, se eu encontro alguém que está ali disponível para uma relação, eu me submeto. Mesmo que eu não necessariamente goste, queira aquilo daquela forma tão, sabe, não é tão, não, é um não, para não ficar só, eu topo. Né? A solidão é o grande fantasma. E também porque a ideia é de que, lembra também quando eu disse lá da ideia do Kautsky, né, de um que protege e um que é protegido? Sós somos mais fracos. Juntos, nós conseguimos ser mais fortes para evitar males maiores. Então, a dor, o sofrimento e a humilhação daquela relação são controladas. Está tudo lá dentro do script, não é isso? Então, pronto, se está controlado, é melhor viver isso do que viver todo o mal, toda a dor, toda a humilhação, todo o sofrimento que o mundo tem para me dar. Essa daqui eu conheço. Nessa daqui eu tenho controle. Fora não. Né? Fora eu posso lidar com situações que podem me expor. E aí, se o meu fundo é um fundo de quem está sempre no desamparo, sempre na desgraça, sempre na ideia de falta, se eu tenho algum porto que me parece seguro, dali eu não saio, eu vou ter uma dificuldade enorme para conseguir sair dali. Né? O grande risco disso, que é o risco patológico, é o que a gente chama de love addiction. São as pessoas que elas têm relações afetivas, emocionais, a dois, e que isso vira uma adição. Do mesmo jeito que tem a adição por jogo, a adição por cocaína, a adição por... As pessoas têm relacionamentos que atingem elas patologicamente, e é patologicamente mesmo de medicação psiquiátrica para dar uma ajudada a segurar a onda, né? De pessoas que elas se entregam de uma forma tal à relação, e elas transformam essa relação numa relação tão exclusiva ao resto do mundo, elas priorizam de uma forma tão doentia a relação, a ponto delas precisarem ter uma intervenção psiquiátrica real, de terem um auxílio terapêutico direcionado para isso. Né? É o MADA, já ouviram falar? Mulheres que Amam Demais? Que é um clube como um AA, né? Como um Alcoólicos Anônimos, só que para mulheres que amam demais anônimas. Ou seja, pessoas que estão sempre... Tem para mulher porque o homem é um bicho muito estranho, né? O homem não se dá essas coisas, porque tem um monte de homem que precisaria demais de MADA, né? Assim, não seria MADA, mas seria alguma outra coisa, seria ADA, né? Mas precisariam mesmo, porque são pessoas que se entregam de uma forma mais que visceral, mais que apaixonadas, e em nome do amor, né? Que é o grande lance. A gente acha que amor é uma chave que abre qualquer porta, e que usando essa palavra tudo vale, e não é bem assim.
Existem prejuízos e são prejuízos letais. São pessoas que matam e morrem em nome do amor, que alejam pessoas em nome do amor, que fazem atrocidades em nome do amor. E isso pode ser, sim, resultado de uma dinâmica que passou do limite, que aí deixa de ser só uma dinâmica relacional prioritária para virar um quadro psicótico, né? E um outro traço que é também muito... Desculpem. Que é um traço doentio também, que seria um outro extremo do masoquismo, que é o solitário. Ele é um masoquista autossuficiente. Ele vira o próprio agente masoquizante e agente masoquizado de si mesmo. São aquelas pessoas que elas abrem mão de ter relações por medo de sofrer, porque elas já sabem que elas vão ser abandonadas, né? Como elas já têm a certeza posta de que um dia elas vão ser abandonadas, então elas nem sequer empreendem uma relação, porque se elas já antevêm o sofrimento que vai ser atroz, a perda que vai ser atroz, e aí elas se isolam completamente do mundo, e elas meio que matam esse lado emocional, e com isso elas matam a chance de desenvolvimento. Lembra que é a partir da relação que a gente vai ter a nossa maior fonte de acesso a si mesmo? Então, se elas não se relacionam, elas não vão descobrir quem elas são e elas vão viver enredadas dentro daquele propósito inicial do desamor. Então, são aquelas pessoas muito amarguradas, na maioria das vezes, né? São aquelas pessoas muito reclusas e que é muito triste, é muito doloroso e que muitas vezes elas nem sequer admitem essa dor para que a dor não fique maior, né? Vamos lá. Eu trouxe uma ilustração, uma musiquinha de Chico Buarque para a gente conversar um pouco sobre essas relações masoquistas que surgem aí na vida. E aí eu quero que vocês escutem, eu até botei legenda, que é para que vocês possam escutar, mas para que vocês possam também prestar atenção, para entender, para a gente brincar de fazer o protocolo masoquista a partir da música, certo? Vamos lá. Todo dia ele faz diferente. Não sei se ele volta da rua, não sei se ele traz um presente, não sei se ele fica na sua. Talvez ele chegue e sentir. Quem sabe me cobre de beijos, ou nem me desmancha o vestido, ou nem me adivinha os desejos. Dia ímpar tem chocolate, dia par eu vivo de brisa, dia útil ele me bate, dia santo ele avisa. Longe dele eu tremo de amor, na presença dele me calo. Eu de dia sou sua flor, eu de noite sou seu cavalo. A cerveja dele é sagrada, a vontade dele é a mais justa, a minha paixão é piada, sua risada me assusta, sua boca é um cadeado, meu corpo uma fogueira, enquanto ele dorme pesado, eu rolo sozinha na esteira. Nem adivinha os desejos. Eu de noite sou seu cavalo. E aí? Não é?
Pois é. O que vocês viram ali? O que vocês viram do contrato? São papéis muito bem definidos, né? É ele quem manda, é ela quem obedece. Né? A vontade dele é sempre a mais justa, a paixão dela é piada, o sentimento dela não importa, mas é uma relação firme. Isso, que é a ritualística. Né? Tem uma ritualística. Dia ímpar tem chocolate, dia par ela vive de brisa, dia útil ele bate, dia santo ele alisa. Né? Ou seja, ele bate quase todo dia e alisa todo dia. Tem esse jogo do prazer e da humilhação constante. Né? Eles vivem dialogando essa questão. Que é o suspense. É o suspense. A boca dele é um cadeado, né? Então ela fica ali esperando que ele fale alguma coisa, mas ele não fala. Ele fala quando ele quer. O silêncio. A grande função do silêncio como algo ali que vai determinar o que pode e o que não pode, que é a voz. Que ela morre de medo de ser abandonada, que ele é quem determina, que ela não revela os desejos para ele, porque quem determina o que é desejo é ele. Ela rola sozinha na esteira, né? Tem a parte lá do cavalo. Vamos ouvir de novo? Vocês topam? Vamos chamar a música? Chama Sem Fantasia e eu errei aqui. Vamos lá. Sem fantasia não, mentira. Sem açúcar. Porque a que vem antes no disco é Sem Fantasia. Mas, sem açúcar. O que é um café sem açúcar? É saudável. Um café saudável. Isso. Mas ele é um pouco amargo. Mas a gente bebe mesmo assim. Né? A gente bebe ele mesmo assim. E aí, assim, é pensar que, apesar de amargo, a gente se submete. Mas a outra pessoa também tira uma vantagem disso. Claro, os dois, é um jogo. Os dois vivem uma história que é uma história. Não dá pra ter pena dela não, porque ela tá adorando. Ela tá adorando, é o que ela precisa pra viver, é isso. Esse foi o jeito que essa mocinha encontrou pra poder viver. Vamos conversar com a mocinha de novo? O masoquizante não tem dor, nem humilhação, não. O masoquizante tem. Ele vive a dor e a humilhação no outro. Ele projeta a dor e a humilhação e o sofrimento dele na outra pessoa. Ele não tem... Tudo aquilo que eu falei do complexo atravessa ele do mesmo jeito. Ele só se identificou com o fortão, com o guarda do castelo. Ele virou o guarda do castelo. E aí ele está protegendo alguém. Interessante, assim, fazendo paralelo, qual é a função que ela alimenta eles? Sim. Por que ela alimenta eles? Pois é. Se a gente for para essa questão da pulsão, eu acho que a gente desvia da ideia do simbólico. Porque o simbólico ele vai dizer que ela vai estar unindo. A gente pode interpretar que a aparente punção de morte dela, na verdade, é o caminho que ela encontrou para alimentar o Eros. Né? É uma distorção de interpretação. Então ela fala de morte, ela atua na morte, mas chamando pela vida. Né? Vamos lá? A gente não pode dizer que essa personificação dessa pessoa para ela seria o próprio sádico? Não dá pra gente pensar que essa pessoa é o sádico por conta de tudo aquilo que tem de ritualística, por toda a minúcia, o sádico, ele é indiferenciado. Um sádico, uma relação com um sádico, ela nunca é uma relação entre dois. É uma relação que ela vai sendo... Ela está muito mais para uma distorção abusiva. Ela vai ter uma coisa que ela invade, entende? O sádico, ele tem a indiferenciação para o sádico é muito maior do que para o masoquista.
O masoquista ele vai ter todo esse emblema, essa sistemática que vai nortear. Um sádico realizando a fantasia? Não. O Deleuze fala que se um masoquista pedisse para o sádico me bate, ele ia dar as costas. Mas isso é o que ele busca, porque aí ele vai se humilhar. Não, pois é, mas aí para o sádico não se realizaria. O sádico ele precisa ter o controle, ele precisa ver o outro submetido a pó de nada. Ele precisa ver o outro, mas aí não casa enquanto relação. A relação entre um masoquizante e um masoquizado, ela é uma natureza única. São duas faces de uma mesma moeda. Se a gente pensa no sádico, a dinâmica para o sádico, ele não vai enxergar o masoquizado, colocando assim, ele não vai enxergar, ele se relaciona consigo mesmo o tempo todo. É uma relação complementar, na verdade. Não é uma relação complementar. Sim, existe uma interpretação que é uma interpretação que vê dessa forma. A forma como eu interpreto não é essa. Vamos ouvir de novo? Só acertar o botão. Pronto, agora vai. Todo dia ele faz diferente. Não sei se ele volta da rua, não sei se ele traz um presente. Não sei se ele fica na sua, talvez ele chegue sem ti. Quem sabe me cobre de beijos, ou nem me desmancha o vestido, ou nem me adivinha os desejos. Dia ímpar tem chocolate, dia par eu vivo de brisa, dia útil ele me bate, dia santo ele avisa. Longe dele eu tremo de amor, na presença dele me calo. Eu de dia sou sua flor, eu de noite sou seu cavalo. A cerveja dele é sagrada, a vontade dele é a mais justa. A minha paixão é piada, sua risada me assusta. Sua boca é um cadeado, meu corpo uma fogueira. Enquanto ele dorme pesado, eu rolo sozinha na esteira. Nem me adivinha os desejos. Eu de noite sou seu cavalo. Pois bem, dá para ilustrar, né? Eu acho que tem uma coisa também que dá para talvez fazer essa, não sei, né, essa diferenciação de masoquismo e sadismo, que aí com uma particularização muito grande da relação entre Sim. eles, né? Então, como tem essa minúcia, essa dedicação extrema na relação Sim. com o outro, né? Porque eles se completam. Exatamente. De certa forma, né? Exatamente. Os opostos, não é que opostos se atrás, é uma polarização que se Sim. completa para ter um certo equilíbrio. Exato. O sadismo, não acho que o sadismo ele está sozinho. É, não. Ele nem vê a alteridade, porque aí mesmo com tudo isso existe o outro. A alteridade. Exatamente. O sadismo não, eu acho que o sadismo ele é muito todinho aí, é para bagaceira Exatamente. mesmo, É. né? Ele está sozinho, ele não percebe o outro, não tem como. Eu acho que é patologia extrema, né, o sadismo. É, não. E ele dá origem a atitudes muito patológicas. Entende? O sadismo é esse ensimesmamento do desejo, né? Um desejo que ele está centralizado em si, ele não está em relação. O outro é objetificado. O outro não é um sujeito. O outro é um objeto para a realização do desejo dele. E aí é tanto que o outro pode ser qualquer outro. No masoquismo, o outro ele é muito bem destacado como si, né? Ele é entendido como algo muito particular.
mesmo ele sendo o agente masoquizado. Mas ele tem todas as características que saciem a necessidade daquele indivíduo que masoquiza, né? No sadismo, não. É tanto que no sadismo, essa indiferenciação, na literatura do SAD, é um negócio bizarro, porque assim, ele está tendo uma relação sexual com uma pessoa, se passa um menino, ele pega e coloca na relação, se passa a mãe, ele coloca a própria mãe na relação. É um negócio que não tem... ele é desordenado mesmo, né? Então, assim, aqui não, aqui o que prevalece é a ordem. Aqui o que fundamenta toda a relação é a ordem, né? Eu acho que é porque, assim, a vida inteira a gente ouviu o sábado, mas o É. então a gente tem a ideia que uma coisa complementa Isso. a outra. E, na verdade, não é. São bem diferentes, Isso. opostos, que tem todo um protocolo diferente. E Exatamente. Eles não se sustentariam juntos, né? Eles não teriam não seria uma relação viável. E até sobre o ponto de vista patológico, um talvez seja considerado patologia e o outro talvez não. Seja mais Um tem uma chance muito maior de atitudes e de comportamentos patológicos do que o outro. A gente pode dizer que o masoquismo ele é bem comum. Bem comum, né? Se você olha na clínica, você vê o quão comum é. Quando você olha para esses protocolos, você vê como é comum. Talvez porque também eu estou no campo, né? Eu estou estudando isso há muito tempo, então me chegam de bacia, assim. Mas é bem mais comum mesmo, né? Dá para a gente pensar, então, eu trouxe essa música para falar desse masoquismo, que é um masoquismo mais cotidiano, né? Que é um masoquismo que vai colocar nas relações o domínio e a submissão como um fator. Vira um canal de vínculo o domínio e a submissão. Sim. Ali a gente pôde também na música perceber que os artifícios de controle são os mais diversos. Ali você percebe que é uma relação onde ela fica em casa o dia todo, ele sai para trabalhar, então tem o domínio a partir do dinheiro, a partir da forma como a casa é organizada. Dessa mesma forma, dá para a gente pensar que o masoquismo ele pode se apresentar dentro de dinâmicas familiares, entre diversos... Onde existir duas pessoas com essa tendência, isso pode se manifestar, e onde vários fatores podem ser os instrumentos para a particularização dessa relação. Diga. Na verdade, não dá também para achar traços do masoquismo Uhum. em todas as relações? Sim, é isso. Assim, mas no sentido até das listas, mesmo na que não existe nenhum tipo de masoquismo, eu acho que ainda existe. Dá, Né? dá. Mesmo que sutilmente, mesmo. Sim, não tem como. A vida ela é uma vida hierarquizada, né? Nós vivemos num mundo hierarquizado. Entre conduzir isso como masoquismo, não dá para, eu acho que seria banalizar, enxergar em tudo, né? Mas que dá para entendermos que isso é muito comum e que isso pode se manifestar nas mais diversas naturezas de relação, isso é fato, tá? Todas profissionais, né? Muito, em tudo. Na relação analítica, inclusive, para quem é terapeuta, tá? Dá para brincar também disso. E hoje a gente tem, dentro desse, eu disse, de diversos argumentos aí, né, de dinheiro, traição, relações familiares, e também tem um novo artifício que é ótimo para o masoquismo, que é o celular. O tempo do celular, o tempo das mensagens, as redes sociais, essas coisas, elas também vira ferramenta para quem quer usar o masoquismo, para quem precisa do masoquismo, ele vira uma grande ferramenta, né? Muito potencial. Eu falei da questão do abandono, né, como sendo o grande motivador aí do masoquismo. Ele tem uma força muito grande, ele tem esse apelo tão grande, e ele vai fazer com que o vínculo ele seja reforçado. Qual vínculo? O vínculo de apego.
apego, a gente pode conceituar apego como a relação que eu estabeleço com qualquer coisa ou com qualquer pessoa que eu interprete como vital, que eu interprete como algo indispensável para a realização de mim enquanto ser humano. Então, um bebê tem apego ao leite materno. Ele precisa daquilo para poder viver. Ele tem apego ao cuidado. Ele tem apego à higienização, né? A relação que ele vai estabelecer é uma relação de apego. A gente cresce e vai carregando isso como uma quase distorção, porque de fato a gente não precisa de muita coisa que não seja insubstituível para viver. Dá para substituir. Na falta de uma coisa, dá para eu ter outra. Mas essa interpretação ela não é uma ficha que caia fácil, né? A gente acaba por estabelecer relações de apego muito fortes, principalmente nas relações. É a ideia de que sem essa pessoa eu não posso viver. Ou que quando a pessoa vai embora, parece que ela levou a minha alma. É o quê? Isso é como se fosse uma imagem que se forma a partir da ideia de apego. Mas aí também, João, até na nossa compreensão, que eu preciso do outro para crescer, para evoluir, Certo. então Tudo bem, mas aí é pensar que eu preciso do outro, não deste outro, né? O apego, o que eu estou chamando aqui de apego, é eu eleger aquele outro. É aquilo que eu vou colocar como algo indispensável. A gente precisa do outro. Nós somos gregários. Isso. Nós somos gregários. A gente depende do outro até depois que a gente morre, né? A gente precisa de coveiro para poder enterrar nosso corpo. Nós colocamos uma pedra em cima para os outros passarem e fazerem o sinal da cruz. A gente tem isso. A nossa natureza ela é uma natureza gregária e dependente. Isso é nosso. Não tem como mudar. Não tem como a gente pensar numa independência. A gente vai buscar uma certa autonomia. Mas o apego que eu estou falando é uma particularização ainda mais diretiva, sabe? Ela vai determinar certas relações. Como a gente viu ali, né, na relação do silêncio e tal, por que o silêncio ele tem essa importância tão grande? Porque nem sempre a gente sabe falar o que a gente está sentindo. Né? Então, o silêncio ele pode ser um instrumento, pode, mas muitas vezes ele é o único caminho que se tem. Eu calo porque eu não sei o que falar, porque eu não tenho uma elaboração, porque toca nas minhas questões que foram pré-verbais, que foram meramente afetivas. E aí nisso o corpo também vai entrar como um grande caminho, como uma grande ferramenta de expressão do masoquismo. Esse foi o tema que eu abordei quando eu fiz a minha especialização em psicossomática. Eu coloquei o corpo como o sintoma como uma expressão psicossomática do masoquismo, não é? O sintoma ele vai estar intimamente ligado com a autonomia dos complexos. O Jung ele dizia, né, a frase dita e repetida do Jung é de que os sintomas são deuses. Eles são como deuses que nos visitam. Quando ele fala isso, ele fala que cada sintoma ele tem uma base arquetípica muito forte. Ele vai ter ali uma história para contar. Os deuses, a gente não entende os deuses a partir dos mitos? O mito não é uma história que se conta? Pois é. Então sempre que a gente tem um sintoma, seja ele qual for, ele tem uma história para me contar. Mas ele não tem só uma história para me contar. Ele vai ter uma história e ele vai ter uma função. Ele vai, de alguma forma, me ajudar a conectar aquilo que está dissociado dentro de mim. O masoquismo, ele se une muito à ideia do sintoma pelo controle e pela restrição, não é verdade? Sempre que eu tenho um sintoma físico, esse sintoma não vai me impor de uma forma controlada, diretiva,
uma restrição, o masoquismo também não é isso? Não é uma ordem de restrição para algo? Eu não estou livre e pleno dentro daquilo que eu posso fazer? Não, eu tenho algo que me determina que deve ser assim ou que deve ser assado. Então, nisso, eles se unem, eles têm uma forte ligação. E também, em ambos, a gente vai ter atenção e mobilização. Aquilo que a gente viu lá atrás de minúcia, né, do cuidado, dos detalhes, o sintoma chama isso dentro de nós. Inclusive, as pessoas que têm uma afeição à dinâmica masoquista, quando elas adoecem legal, sabe? Elas adoecem com muita atenção a todos os sintomas. A doença, ela ganha ela vira um ente ali dentro. Ela vai ter toda uma importância e muitas vezes isso está atrelado a um boicote à cura, né? É o remédio que se esquece. É o especialista super indicado que a pessoa não consegui marcar, né? Por quê? Porque, de alguma forma, o sintoma ele vai reforçar aquele vínculo entre aquelas duas pessoas. A partir disso, aquelas pessoas elas vão poder reiterar aquele contrato masoquista que elas já tinham. O sintoma ele vai ter uma função muito especial dentro disso. E sempre vai existir uma queixa, né, em torno dessa história. E a infelicidade toda ela vai ser atribuída ao adoecimento. Não é porque a relação está ruim, não é porque eu estou ruim comigo mesmo, não. O problema está nessa amidalite que vive voltando. E a amidalite ela vai ganhando uma importância, ela vai ganhando um significado, ela vai ganhando um critério ali grande, que é um critério muitas vezes de transferência. Ou seja, aquilo que eu não consigo enxergar em mim, aquilo que eu falei de projeção, né, lá atrás, que a gente projeta no outro. A transferência é uma coisa muito parecida com a projeção. Dá para até a gente forçando um pouco, dá para dizer que são sinônimos. A transferência ela pode ser transferida para qualquer coisa, para qualquer evento, para qualquer situação. E às vezes a doença ela vai ser o receptáculo perfeito para essa transferência. Então todo o meu mal-estar deriva daquilo, né? Se eu pudesse me livrar daquilo, minha vida seria perfeita. Mas o meu esforço para me livrar daquilo, nem sempre os boicotes inconscientes fazem com que eu tenha uma manutenção daquele quadro. Sim, é uma formação de um compromisso inconsciente, né? Porque a gente vai estar, de alguma forma, sendo obrigado a se chamar para perto de si. Exatamente. E a gente reluta, né? Bem, a gente faz todo um jogo contra isso. E o sintoma, muitas vezes, para o masoquista, ele vai ser a tradução, a representação de uma dor ou de uma vergonha não revelada. Ele vai apontar com muita facilidade para as origens daquele complexo, né? Então, por exemplo, as pessoas que, de alguma forma, que o masoquismo aflorou por um trauma sexual, muitas vezes elas vão ter patologias que dificultem uma vida sexual satisfatória. Pode ser da coisa mais simples, da coisa mais boba, tipo o herpes. Daqui somos 20 pessoas aqui, 19 tem. Quantas manifestam? Né? Então, assim, muitas vezes, esse tipo de patologia, que é aquela patologia boba, mas é boba mais na hora de transar, não rola. Né? Então, assim, essas coisas, elas são muito comuns, muitas vezes, principalmente para quem teve... Como o sintoma ele é uma tradução clara da origem do complexo, ele fala com o complexo, então é pensar que o sintoma ele não apareceu ali, a revelia, poderia ter sido 1000 outras coisas, mas foi aquela, porque aquela é a que melhor traduz. É aquela que imprime a melhor dinâmica
para que aquela história toda se realize, né? Em relação à sintomática também, e a uma sintomática patológica, que em alguns casos é bastante grave, inclusive, nós vamos ter a automutilação como um capítulo à parte dentro do masoquismo. Assim como o solitário que eu falei lá atrás era um masoquista autorrealizado, a automutilação ela também vai servir como uma espécie de amostra de um masoquismo perfeito, onde a pessoa ela vai virar o próprio agente masoquizante e o agente masoquizado. Ela vai ter a minúcia dos automutiladores, ela é incrível. As pessoas elas têm os objetos certos, inclusive elas associam muitas vezes aquele objeto àquele tipo de dor. Se o problema que eu tive foi um problema de ordem familiar, então eu vou me furar, eu não vou me cortar. Se o problema foi um problema que eu tive no trabalho, não. Para o trabalho, para as coisas de trabalho, eu vou me cortar com essa lâmina. Sabe? Tem casos, eu já tive casos na clínica desse tipo de descrição minuciosa, né? E atende todo todo o protocolo de ritualística, de minúcia, até da voz, né? Assim, do silêncio, do ato de contar. É contado sempre como um grande segredo, é contado sempre com tem uma aura diferente quando se trata desse assunto, tá? Como é que a gente pode pensar, então, nas questões dos sintomas e do adoecimento, retornando lá ao protocolo masoquista? Nós vamos ter um contrato, e esse contrato, ele vai definir quem vai assumir qual papel dentro da relação. Geralmente tem o que adoece e tem o que cuida, né? Geralmente. Tem aquele que vai ser o masoquizante no trato da doença e o que vai ser masoquizado no trato da doença. Também é nesse contrato onde vai aparecer uma fidelidade à doença, ao sintoma. O sintoma ele vai ganhar uma importância enorme dentro daquela relação. Vai existir todo um script, né, a partir do ritual, de como aquilo vai... tossiu. Já sabe o que é, né? Tá frio, não vestiu o agasalho, e aí a coisa ela já vai criando toda uma dinâmica pronta, um script pronto, para aquela tossezinha que poderia ser um pigarro involuntário, vira uma crise de asma. E aí trouxe a bombinha, né? Mas não anda com essa bombinha e não sei o que. Entende? As coisas elas vão ganhando uma complexidade enorme para que uma coisa que poderia ser um episódio tratado com a necessidade, com o rigor que aquilo deveria ter, aquilo vira um evento especial dentro daquela relação. Também é pensado na minúcia em toda uma preocupação, que é uma preocupação exacerbada, um tratamento de exclusividade. Você não vai saber fazer o remédio. Quem tem que fazer sou eu. Não existe uma outra pessoa que pode conduzir isso melhor do que eu para poder, ou do que você. Só você sabe fazer a coisa do jeito certo. Faz aquela massagem que você sabe. Essas coisas que elas vão virando ali um pacto entre essas duas pessoas e um pacto que é exclusivo. Não cabe mais ninguém dentro dessa história, ninguém vai ser bom e útil o suficiente, né? O suspense, ele se apresenta muito na ideia do diagnóstico, do tratamento e do prognóstico. Se tem uma expectativa muito grande em torno dessas coisas, né? Se vai se criando ali uma tensão muito grande em torno de diagnóstico, em torno da eficácia de um tratamento e de um prognóstico. E o sintoma, ele vai virando um fantasma dentro da relação, ele vira um ente dentro daquela casa. As pessoas, elas vão tratar, inclusive, o sintoma como se fosse uma pessoa mesmo. E, ele chegou. Né? Fica sempre à espreita
As coisas elas não podem fluir naturalmente porque talvez você fale a palavra mágica ou tenha a atitude certa para chamar o sintoma para perto. Ih, ó, já começou. Essas coisas elas são muito comuns dentro dessa manipulação, né, do sintoma como um instrumento aí para o vínculo masoquista. E para finalizar, a voz. As expressões de dor, a voz diferenciada no tratamento, o silêncio resignado, só aquele gemido para poder dizer que está doendo muito, que está muito insuportável, para chamar a atenção do outro, né? Ou então o bufar de reclamar, assim, como quem diz assim, já vai começar de novo, né? Isso não leva a catastrofização depois da relação? Desculpa, eu não te entendi. Não leva a catastrofização, no sentido de catástrofe Certo. da relação? E Como precisa assim? ter alguma coisa Pois é. diferenciada. O meu estudo foi justamente esse, né? Assim, de que o sintoma ele acaba virando o vínculo principal. Entende? É como se a doença, até quando ela não está manifesta, ela está presente. Até quando o sintoma ele não está ali manifesto, ele vira o vínculo entre as pessoas. Não pelo vínculo, não pela doença em si, mas por conta dessa dinâmica masoquista. Ela não vai precisar do sintoma pelo sintoma, ela precisa do sintoma porque é a partir do sintoma que existe a manifestação do cuidado, do valor, da importância que um dá para o outro, né? É sob essa perspectiva que eu observei. E aí nisso, a crítica e a cobrança, que também fazem parte aí da voz, elas vão estar ali constantes, né? Elas vão se manifestar o tempo todo, como também sinal de atenção. É o jeito que eu estou dizendo para o outro que eu estou cuidando, que ele é importante, que ele tem valor para mim. E para fechar a voz, temos a regressão típica das doenças, né? Todo mundo quando adoece fica dodói, fica dengo. As pessoas elas vão ter, naturalmente elas vão, não só quem adoece, mas também os cuidadores, muitas vezes vão assumir essa infantilização ali dentro da dinâmica. Saindo um pouco da questão da doença, eu vou trazer agora o sexo, porque o sexo também é um canal, óbvio, de expressão do masoquismo, né? E é um canal bem comum. Tem aí um dado do Impassex, né, que é o Instituto Paulista de Sexualidade, é um dado já um pouco antigo, mas que ele fala que 52% dos homens e 29% das mulheres declararam que já tiveram fantasias que envolvam algolagnia, que é a associação de dor e prazer. Bater e apanhar na cama, né? Só que a gente sabe que esses dados eles são deficitários, porque tem muita gente que pensa, mas não faz. Não fala. E tem isso também. Grande parte das pessoas, elas podem ter a fantasia, mas elas vão se resolver sozinhas com essa fantasia. Elas não vão levar isso para a parceria de fato, né? Até porque isso ainda é muito associado à vergonha. As pessoas elas têm vergonha de declarar isso porque é interpretado como algo errado e tal. Depois dos 50 tons, isso ficou um pouco mais pop, né? 50 tons e seus derivados, porque assim, um dia desse eu fui numa livraria e assim, gente, é um totem inteiro só de livro de bater e apanhar. Então, isso de alguma forma, talvez as pessoas elas tenham encontrado na literatura um caminho de expressão, né? Para a psiquiatria, voltando antes da psiquiatria, dá para a gente ter uma ideia de que isso é muito comum pelos sex shops, né? Grande parte dos apetrechos de sex shops são algema, coleirinha, chicotinho, bolinha de botar na boca, né? São coisas assim que evocam essa fantasia do masoquismo.
Para a psiquiatria, o DSM-5, né, que é o Código Internacional de Doenças Mentais, que foi revisto e foi publicado agora em 2013, foi a última... 2013? Eu botei 2013, mas eu não sei se é 2013. É 13, né? Ele fez uma reformulação no conceito de masoquismo. Ele tirou o masoquismo de dentro das patologias sexuais, ele tirou da classificação das parafilias, né, das preferências exclusivistas para o sexo, e ele disse que agora, se é consensual, pode. Né? O que não pode? Não pode se tiver sofrimento, lesão ou morte, ou de um ou do outro, ou dos dois, ou se... Dos dois não, né? Porque aí dos dois aí também não precisa mais tratar. Mas, ou se não for consensual. Então ele entende que cabe tratamento e intervenção psiquiátrica nesses casos, né? Caso contrário, se for consensual e se não for nível hard, pode. Né? Você não é mais doido se você quiser. Tá? No sexo é onde nós vamos encontrar a grande parcela dos masoquistas identificados. Ou seja, das pessoas que se declaram como masoquistas. E onde, na prática sexual, a última coisa que se quer é o sexo. Não é legal isso? A última coisa que vai importar dentro da relação sexual entre os masoquistas identificados é o coito. O que vai ter muito valor é o pré-sexo. Que é a imagem do Ninfomaníaca. Vocês assistiram Ninfomaníaca, do Lars von Trier? O 2, que ela vai buscar um dominador. E que ela chega lá e tem uma salinha de espera, com um monte de gente sentada esperando a hora, e aí ele chama, e ele tem um monte de apetrechos e tal. É de verdade, tá? Existe. Só é botar no Google que se quiserem uma dominatrix ou um dominador, vocês encontram. É só botar no Google que acha, é serviço pago, tem hora, né? Tem contrato, no contrato está lá especificado o que pode, o que não pode, o que você aceita, o que você não aceita. A palavra, que é a palavra de pronto, parou, né? Você vai falar aquela palavra, a pessoa para na hora ali, porque ela não está... O compromisso com ela ali é uma prestação de serviço, ela não pode ir além dos limites. E mesmo assim, mesmo quando não é com um prestador de serviço, as pessoas que têm uma identificação com o masoquismo, que se declaram e que investem nisso, elas vão ter, dentro dessa dinâmica, geralmente a palavra de segurança, que é o momento em que pode parar de bater, que pode parar de machucar, que pode... A partir de agora está ruim. As pessoas já vão estar sabendo disso. Essa imagem... Confiar no outro fora do comum, né? É isso. Essa confiança que você não tem aí no dia. Isso. Você deposita numa pessoa só. A ideia do flagelo, ela chama completamente a confiança. Porque você tem que ter mesmo. Porque assim, tem pessoas que usam, por exemplo, tem um nome bonitinho que eu não vou lembrar, que é de enforcamento, de estrangulamento. E assim, a pessoa vai ficando roxa, tem gente que quase desmaia e aí solta. E se você não tem confiança, se você não... Ou se a pessoa está tomada demais, por isso que não dá para um sádico brincar disso. Porque se um sádico for brincar disso, ele mata. Ele vai ver, enquanto o outro estiver lá ficando roxo, virando o olho, ele vai apertar mais. O masoquista não, ele sabe que ele tem que preservar o outro para a relação poder continuar. E aí, passadas todas essas coisinhas, as pessoas muitas vezes elas já estão satisfeitas e sexo mesmo é um negócio meio sem graça diante disso tudo, né? Tá ali, vestes, fantasias, fetiches e tal, mas o coito mesmo não precisa, né? Eu trouxe essa imagem é de 1992, essa daí é Dona Madonna, e ela fez um livro chamado Sex, em 1992, que era um livro que vinha lacrado, era um livro de capa de aço, que vinha lacrado, que era todo um negócio. Eu tinha 12 anos,
E foi uma luta para, na mesbla, eu conseguir abrir e ver o que tinha dentro. E vi, entre essas, eu vi essa daqui, né? E foi um escândalo na época, o livro. Porque mostrava vivências de masoquismo. Basicamente, o livro é um livro de masoquismo. São muitas cenas onde se tem esse jogo de imposição e submissão, onde ela assume muitas vezes o papel de dominadora, porque ela é a dona do livro, mas também de dominada, né? E que ela flerta muito com essa estética masoquista. Você vai ver isso se repetir ao longo da carreira dela em vários trabalhos. Recentemente, acho que o penúltimo disco dela, que é a cabeça dela toda enfaixada não, como se fosse uma fita adesiva, assim, mas bem apertado, que você vê assim, a musculatura apertada e tal. Ela curte, pelo menos para fazer mídia ela gosta. Não sei se para fazer na cama ela gosta, mas para fazer mídia ela gosta. E o sexo, ele tem uma importância aí muito, muito grande, né? Porque ele mexe com os nossos... Ele talvez seja, depois da morte, o nosso grande tabu para a humanidade. Ele tem um potencial enorme para mobilizar as nossas fantasias. E muitas vezes ele vai ser representado como uma grande metáfora para falar de várias outras coisas. Dentro de uma parceria, dentro de um casal, sexo não é só sexo. Sexo é linguagem. Sexo fala de milhões de coisas que não são ditas no seu cotidiano, né? É como se naquele momento pode falar, naquele momento as coisas podem ser ditas, podem ser vividas. Inclusive o masoquismo. Então você vai ter ali algumas situações às quais as pessoas se submetem dentro de jogos sexuais que talvez elas não se submeteriam na vida comum. Sabe um lugar ótimo para você ver isso? Casa de swing. Em casa de swing você vê que quem é que queria estar lá e quem não queria. Quem queria, quem domina, quem é o envolvente da história e quem é o envolvido, ou seja, eu estou aqui para poder atender o desejo do meu marido ou da minha mulher. Toda essa dinâmica do masoquismo, nós não podemos olhar para ela, né, como algo isolado dentro da nossa psique. Ela tem uma função. Ela não existiria à toa, até porque dá trabalho, né, gente? Um negócio não é tão simples assim para você falar, não, hoje eu vou fazer isso porque deve ser legal. Não. Ela tem uma função maior e o Jung ele nos sinaliza que toda neurose, que todo adoecimento, ele não é por algo. Ele pode até ter algum motivo, alguma justificativa, alguma razão. Mas antes de qualquer coisa, ele é para algo. Ele tem uma função maior que ele vai atender. Ele vai ser um caminho estruturante e de ampliação de consciência que nós vamos encontrar para integrar algum conteúdo que está dissociado dentro do nosso psiquismo, né? Então ele vai fazer com que eu vá chegar no lugar que eu, pela minha consciência, pela minha deliberação, não conseguiria chegar. E eles vão ter uma representação clara dos conteúdos que são dissociados. Então, ele vai ter ali uma função que é uma função nítida daquilo que está perdido dentro de mim. Ele não vai estar ali como uma manifestação aleatória, né? A imposição e submissão, eles vêm como representações de dinâmicas psíquicas. São projeções de agentes do trauma. Ou seja, se eu viver alguma coisa, seja impondo algo, ou seja, me submetendo a algo, a algo dentro de uma relação, ela vai ter como base uma representação de algo maior que existe dentro de mim.
O masoquismo, então, ele vai vir como uma estratégia simbólica. Ele vai encontrar um significado, mas um significado que vise a uma cura. Uma cura do quê? Uma cura dos traumas sexuais, que a gente falou lá atrás, ou um trauma daquela experiência de desamor que foi maior, que foi traumática também, né? Que transbordou e que eu não consegui dar uma elaboração, ou das heranças familiares que a gente recebeu. Então, eu vou tentar encontrar no masoquismo não só uma brincadeira legal, não, longe disso. Eu vou encontrar no masoquismo uma estratégia para que eu possa me melhorar, o que nos dá uma nova ideia de definição para o masoquismo, certo? Ele diz: dinâmica relacional arquetípica, plural e binária, caracterizado pela associação de prazer, cuidado e satisfação a eventos que envolvam dor, sofrimento e humilhação, que surge como uma tentativa inconsciente de ressignificar eventos traumáticos anteriores. A gente corta aqui uns pedacinhos, coloca que ele é uma expressão simbólica de cura e ele vira isso. Que é uma dinâmica relacional arquetípica, plural e binária, caracterizada pela necessidade de experimentar o prazer, o cuidado e a satisfação, ou seja, pela necessidade de experimentar o prazer. Eu preciso experimentar o que é prazer, o que é cuidado e o que é satisfação. E eu escolhi esse caminho para poder viver essa experiência, ainda que associados a situações que envolvam dor, sofrimento e humilhação. É o preço que eu pago, tá? E ele surge como uma expressão simbólica que visa a cura de traumas e experiências de desamor. Melhorou, né? Pois é. Porque visa a cura, mas também é compulsivo, né? Então... Mas a compulsão também visa a cura. Esse é o grande lance. Nada que a nossa psique produz, ela produz como forma autodestrutiva. A nossa psique, ela vai buscar caminhos compensatórios e de autorregulação. Ela cria uma compulsão para não criar algo pior. Entende? Ela não vai fazer uma coisa para se implodir. Ela vai fazer uma coisa para tentar encontrar um caminho. A compulsão é o ônus. Mas ela a psique ela não se gera a partir de um olhar patológico. Ela se gera... Lembra da ideia de homeostase, que se diz na psicologia analítica? E na psicologia analítica a gente também usa, falando que ela vai estar sempre buscando um equilíbrio compensatório. Se sobra demais de um lado, ela vai compensar do outro. Até mesmo as experiências compulsivas, elas são excessivas, mas porque elas falam de uma falta muito grande. Ela está tentando botar pesos na balança. Sim, ela não é o melhor caminho, mas ela é um caminho, exatamente. Né? E a gente tem de lembrar que dor e sofrimento sempre foram vistos como caminhos para a transcendência. Né? A gente tem aí os vários santos, né, que se promoviam martírio. A gente tem ritos de passagem importantes que, de alguma forma, eles eram fundamentados eles se fundamentavam em dor, na humilhação, né? Na culpa. Tem muita coisa que, de alguma forma, é entendido como um caminho de transcendência, de mudança de estágio. E no masoquismo, a gente também pode pensar isso desse jeito, né? Que ele vai buscar, a partir dessa inconsciência, lembrar que o masoquismo que eu estou tratando aqui, o que mais nos interessa, que é o que mais nos atravessa, é o masoquismo inconsciente. Não é uma escolha, é o caminho que se viu. Eu só vi esse caminho, eu vou ter que percorrer ele, né? E aí ele vai ser uma busca por vivências concretas para eu tentar promover significados que eu não consegui fazer simbolicamente. Se eu tivesse conseguido fazer... Se eu tivesse conseguido elaborar simbolicamente que naquele dia que a minha mãe demorou
mais 10 minutos para me atender, eu faria desse jeito, né? Não é muito mais fácil, muito menos doloroso? Mas eu não consigo ir. Então eu vou ir por um caminho concreto, uma vez que eu não consegui dar um significado simbólico. O masoquismo, ele vem como uma tentativa simbólica, porque ele vai dar novas oportunidades para ver se a ficha cai, né? O sacrifício, ele dá bordas e ele abranda um dano que é hiperestimado e que nem sempre é dimensionável. Então, quando eu vivo uma experiência de dor, de sofrimento ou de humilhação, eu estou ali ritualizando dentro de um cenário que é um cenário seguro, delimitado e de confiança com alguém, algo que eu não estou conseguindo fazer fora dali. É como se aqui dentro eu dou conta. Dentro dessa relação, eu posso suportar essa dor, esse sofrimento, essa humilhação, até para eu aprender a lidar com a dor, o sofrimento e a humilhação. Porque lá fora, eu não sei se eu vou ter essas bordas. Então, eu vou treinando aqui. A compulsão, ela vai atender muito esse propósito, né? Eu vou treinando, que aí na hora do vamos ver, talvez eu já esteja melhor, já esteja mais bem preparado, né? A fantasia, ela vai dissimular o medo de insuficiência diante da vida. A fantasia masoquista, né? O castigo tem um fim, os perigos da vida, não. Então, eu tenho medo do meu chefe e vivo com ele uma relação masoquista. Ótimo, melhor viver uma relação masoquista com o meu chefe do que viver uma relação masoquista com o resto do mundo inteiro. Do que viver com medo o tempo todo do mundo inteiro, né? Eu vou dar corpo para aquilo. Essa relação que é mantida com esse objetivo desse lugar, buscar cura. Até quando ela deve ser mantida? Porque chega um ponto que alguém fala, chega. Para aquela pessoa deixou de ser. Para aquela pessoa deixou de ser. Aí sabe, isso. Aí sabe o que acontece? Aquela pessoa sai, vai buscar algo diferente, e se o outro ainda está na mesma vibe, ele vai procurar alguém. Sempre tem um sapato velho para um pé cansado. Então, sempre vai existir alguém, enquanto eu estiver, essa dinâmica for minha, eu vou encontrar alguém que vai ser o vaso certo para depositar essa minha expectativa. Mas tem gente que cansa mesmo. Talvez cansar ou talvez resolver. Ou talvez resolveu ali a situação e aí pronto. E ela não precisa mais. Né? Aí ela já pode empreender outras dinâmicas relacionais. É lembrar que ela vira a prioritária na vida da pessoa. Mas aí ela sai dessa, ela vai encontrar alguma outra dinâmica arquetípica relacional que vai atender a necessidade dela naquele momento. A gente vai estar sempre a gente tem sempre uma carta na mão, né? Vamos usar a que parece ser a mais forte ali naquele momento. Se ela deixou de ser, não tem problema, a gente usa a outra. Não se fica sem nada a gente não fica. E nesse processo de integração, né, que a gente falou antes, a integração, o masoquismo ele vem então com uma proposta integrativa e é uma integração de corpo com mente, inconsciente com inconsciente, instinto e arquétipo, sombra e luminoso. Tem um fator sagrado ali. Não é à toa que dentro do protocolo nós vamos ter a minúcia como uma forma de sacralização daquela relação. Mas aí você... Tudo bem, mas a gente acredita naquilo que a gente dá conta de acreditar. Né? Assim, se eu dou conta de acreditar que aquela relação ela é sublime para mim, ela vai ser. Né? Ainda aí no masoquismo simbólico, né, nesse olhar simbólico sobre o masoquismo, o castigo ele vai vir como uma espécie de exoneração do mal. Aquele mal que me pertence, aquele mal que me invade. Quando eu vivo o castigo, seja aquele castigo ou aquele que é castigado, de alguma forma eu estou colocando aquele mal para fora. Eu estou tentando encontrar um caminho de exoneração desse mal.
A experiência de desamor, ela vai ser vivida, só que agora ela vai estar posta de alguma forma mais concreta, o que faz com que eu consiga ter uma diferenciação maior dela, né? É o preço que se paga para um estimado abandono, para aquele abandono que eu, de alguma forma, temo, né, de alguma forma, me cerca como um fantasma. O confronto que se dá em qualquer relação, ele também vai chamar para uma integração. Então, quando duas pessoas se dispõem a se relacionar, mesmo que dentro de uma dinâmica masoquista, elas estão se dando ali a um confronto de vida. Elas estão ali se colocando mais disponíveis para cometer novos erros, para fazer novas possibilidades, para parir novos caminhos para poder viver e para poder se relacionar, né? Dessa forma, buscar novas referências, quando eu empreendo uma nova relação, eu estou buscando novas referências, porque o outro que vem, ele não vem só masoquista, ele vem um sujeito complexo, não é assim? Então ele vai ter esse traço, mas ele vai ter outros traços que podem ser complementares à minha necessidade e que possam fazer comigo uma ampliação daquilo que eu sou, uma ampliação da minha consciência. Ao viver, a mobilização da energia psíquica, ela vai propiciar um despertar para novos conteúdos psíquicos e, naturalmente, ela vai evocar novos afetos. Então, eu posso, dentro de uma relação, viver o que eu nunca vivi antes. E isso pode me fazer crescer. Ah, mas mesmo numa relação que funciona dessa forma, sim, ela vai trazer novos conteúdos naturalmente. E ela vai possibilitar que, inclusive, eu acesse novas dinâmicas relacionais, experimente novas formas de me relacionar, e aí sim o masoquismo ele pode ser secundário. Ele não precisa mais ser a minha dinâmica prioritária. Ah, mas vai extinguir? É difícil a gente pensar numa extinção de um complexo. Um complexo afetivo, ele não se extingue, ele se esvazia. A depender da forma como ele é trabalhado, ele vai perdendo o vigor que ele tem, e perdendo o vigor ele vai perder a capacidade de automação, a capacidade de atrair novas situações semelhantes. Mas ele vai estar lá. Não precisa jogar fora, né? Aquilo dali pode ser interessante para algum momento, em algum ponto da nossa vida. A nossa psique, ela traz o lixo para dentro, ela não joga o lixo fora, né? Aquilo que é lixo um dia pode servir para alguma coisa. Então a nossa tendência é... Hã? Ela recicla bem, não, ela é ótima para isso, né? Quando ela está legal ali, ela recicla com muita facilidade, inclusive, né? Quando a gente está mais inteiro, a gente consegue dar novos significados, que é um nome bonitinho que a gente pode dar para isso, ressignificação. Eu olho para a mesma coisa, só que agora eu tenho uma outra interpretação sobre aquilo. Isso faz um bem danado, né? A vivência concreta do masoquismo, ela é um caminho. Ela é o único caminho que a gente tem? Não. Existem outras possibilidades de remissão e que a primeira delas, que eu acho que é a que nós terapeutas mais defendemos, é a reflexão. Aquilo que eu vivo no concreto na relação, eu posso tentar viver a partir das minhas reflexões, que vão gerar uma ampliação de consciência, né? E com essa ampliação de consciência, aquele complexo autônomo que determina de uma forma compulsória como eu devo ser, como eu devo agir, qual resposta eu devo dar, ele vai perdendo autonomia. Ele vai estar lá presente, ele pode até vir para mim como uma sugestão, mas é uma sugestão que eu consigo parar e falar assim, mas eu quero mesmo, mas eu vou fazer mesmo, ou não, eu vou optar por um outro caminho, né? Quando não é assim, ele vem compulsório. Ele vai, eu vou atuar, eu já vi, quando eu vi, eu já terminei. A força do complexo, ela toma conta de mim e aí pronto, aí é ele, não sou mais eu. A reflexão, ela vai possibilitar uma ressignificação, uma ampliação de consciência e com isso eu vou conseguir ter
um pouco mais de autonomia de frente a esse complexo. Nisso, a tua colocação é interessante porque se uma pessoa dentro dessa relação ela se percebe diferente, ela naturalmente vai recolher as projeções que ela fez sobre o outro. Ela enxerga o outro não como o outro é, mas como ela consegue enxergar ele. Às vezes ela enxerga figuras que não necessariamente são aquela. Ao recolher essas projeções, ela vai ver o outro do jeito que é, e aí ela vai poder decidir, eu quero continuar com essa pessoa ou não. Que é um mecanismo básico da paixão, né? Quando você se apaixona por uma pessoa, você não se apaixona por uma pessoa, você se apaixona por uma ilusão. Você se apaixona por quem você quer ver naquela pessoa. Aí vai passando o tempo, você vai recolhendo essas projeções, você vai vendo que aquela pessoa não corresponde, que pena, ela não é um bom médium, né, para poder incorporar tudo aquilo que eu queria que ela incorporasse, e vai sobrar uma pessoa ali do outro lado da rua. Se você ainda continuar gostando, ainda continuar admirando, ainda achar que vale a pena, você continua a relação. Caso contrário, você parte para outra. Não é assim que funciona? Pois é, então, no masoquismo, quando a gente consegue, a partir da reflexão, a gente também vai recolhendo essas projeções e pode ser que o outro não seja mais tão interessante assim, né? Pensar nessa história toda nos faz questionar o que é força e o que é fraqueza. Porque muitas vezes o agente masoquizado é visto como o fraco. Porque é aquele que está ali se dando. É a mocinha lá que a Bethânia cantou. Será que ela é a fraca da história? E se ela for a envolvente que conduz o cara até aquela atitude? E as conveniências. Hã? As próprias conveniências. Claro, as conveniências elas falam muito e elas falam mais do que a gente imagina, né? Elas vão ter a conveniência, isso que a gente está chamando aqui de conveniência, que parte mais de uma necessidade, ela é capaz de tangenciar o outro para aquilo que eu vejo como necessário, como mais interessante para aquele momento. E não é uma escolha tão deliberada assim, a gente escolhe muito pouco, para falar a verdade. Quanto mais a gente estuda o nosso psiquismo, a gente vai vendo que a gente escolhe muito pouco, a gente é mais escolhido do que escolhe, né? Mas essa ideia de força e de fraqueza, que muitas vezes a pessoa fala assim, como é que continua dentro dessa história, né? Você tem que ser forte para sair dessa história. E às vezes a força está toda ali na capacidade que a pessoa tem de se submeter para manter aquilo dali vivo. E às vezes ela quer ser vista pelos outros, assim, como a fraca. Sim, e isso dá uma força enorme. Imagina uma pessoa que todo mundo tem piedade dela. A força que isso não tem. Ela abre portas em todos os lugares. Ela tem inúmeras para muita coisa fica facilitada a partir disso, né? Mas o que precisa ficar marcado é que toda essa engrenagem que a gente está falando aqui, ela tem um objetivo só. Essas pessoas que vivem o masoquismo, o que elas querem experimentar é amor. Elas não estão ali por safadeza, elas não estão ali por fraqueza, elas não estão ali por... Não, elas estão ali tentando reencontrar um cerne de amor que ficou perdido em algum ponto da história. E que elas não conseguiram encontrar uma forma mais eficaz do que aquela. A gente usa martelo para pregar um prego na parede, né? Se a gente tem um martelo, se a gente não tiver, a gente usa um fundo de uma panela, a gente usa qualquer coisa. O que está disponível ali, a gente vai ter de usar. Se eu não encontro novas ferramentas, se eu não acesso novos recursos e esse me surge, esse que eu estou dizendo é o quê? Atrelar submissão a cuidado, atrelar sofrimento a prazer, atrelar... Se é o preço que eu tenho que pagar, eu topo. O que não dá para viver é desprendido dessa ideia de amor. Por isso que a gente tem de pensar no masoquismo como uma oportunidade de cura. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que embalar e vender como remédio, tá?
mas para algumas pessoas é o jeito que se encontra. Né? É o melhor, é o mais razoável, é o mais interessante? Para aquela pessoa pode ser. Para aquela pessoa não seria. A gente é manso, a gente gosta das coisas fáceis. Né? Nós temos uma tendência natural àquilo que é aprazível. Se escolher o caminho mais difícil, para quê, né? A gente escolhe o caminho que dá. E aí, a partir de tudo isso, dá para a gente fazer um novo conceito para o masoquismo, que é o conceito de copiar agora. Onde todo aquele conceito anterior, ele vai embora e sobra esse. Que o masoquismo é uma estratégia da alma para desenvolver o amor. Só isso. Ele não precisa de muita explicação, não. Né? Romantizado. Hã? Isso não é muito romantizado. Você acha? Eu acho mais poético do que romantizado. Porque Né? a vida real ela não vem com romance. Não, eu entendo. Então. A gente cria muita coisa na vida, a gente cria a própria vida. E às vezes a gente entende a vida de um jeito que, se a gente olha para as coisas de uma forma mais dura, mais contundente, a gente perde a oportunidade de um dia ressignificar essa vida, né? Então, assim, um olhar mais poético sobre isso não é distanciar de todos os riscos que essa prática tem, não é negligenciar todo o prejuízo que ela gera, mas é entender que, por mais difícil que ela seja, ela é o possível para algumas pessoas, né? E sendo possível, é melhor isso do que nada, do que a morte, né? Não que eu seja um inimigo da morte, eu acho que a morte ela é natural, ela faz parte da nossa dinâmica, mas eu entendo que a alma ela se revela não necessariamente da forma como como o nosso olhar egóico tende a querer interpretar. Às vezes a alma ela vai encontrar a doença, ela vai encontrar o masoquismo, ela vai encontrar a perda, ela vai encontrar o dano como uma forma de expressão de algo que é maior, mas que o ego não consegue compreender. Se a gente olha para o masoquismo de uma forma egóica, a gente pode ficar com o primeiro conceito do dicionário. O primeiro conceito do dicionário define muito bem o masoquismo. Dentro de uma perspectiva, ele entende bem o masoquismo. Olhar para o masoquismo como uma manifestação simbólica é que nos leva à compreensão de que ele vem como uma expressão possível da alma e de uma alma que vai buscar amor. Amor que eu estou chamando aqui é compreensão, uma compreensão não só do outro como de si próprio, é aceitação que não é só do outro como de si próprio, é cuidado, é atenção, é deferência, é reverência, aspectos que compõem o amor. O amor ele é um sentimento, compaixão principalmente. O amor ele é um sentimento muito difícil de se nominar, justamente porque ele cabe diversas acepções. As que eu tendo a adotar para a minha vida, para a minha prática clínica, para o meu olhar sobre o mundo, é essa, né? De entender o amor como algo que contempla. E aí, assim, a vida também contempla a morte, assim como a saúde também contempla a doença, assim como a perda contempla o ganho, assim, entender que o masoquismo ele só é uma expressão possível de uma alma que quer melhorar, né? Ela busca uma melhora. Assim também, me veio aqui a parte simbólica, né? Uhum. Uma estratégia da alma para desenvolver o amor, né? Uhum. Mas se você tem uma percepção de realidade do que você está vendo, a boca é que é a sua, né? Sim. Cada um vai se identificar com aquilo. Com certeza. Então, assim, isso está falando Não, com certeza. Estratégia de desenvolvimento.
Sim. E é pensar assim, que essa é só uma visão que eu tenho sobre o masoquismo, né? O Freud teve algumas, pensadores contemporâneos da psicanálise tem outras, é só uma forma de se entender, tá? Aqui eu trouxe algumas referências que eu usei aqui para esse trabalho, muitas referências. Certo? E é isso, pessoal. Obrigado, agradeço a compreensão, a paciência de vocês por essa manhã toda aí. Tá bem? E aí, você gostou do conteúdo? Então eu te convido a compartilhar entre os seus amigos, comente aqui embaixo também sobre as suas impressões e, antes de qualquer coisa, clique para se inscrever aqui no canal e também ative as notificações para receber os próximos vídeos que eu vier a publicar.